Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. Tudo bom? E aí? A gente já pode começar? Tá bronca? Vai ter um pouco de bronca, sim. Antes de eu começar, deixa eu dar uns dois recados que são os seguintes. Primeiro, essa coisa que eu coloquei no grupo com relação a eu autorizar a entrada na sala somente até às 7h15 se deve ao fato de que tem muita gente entrando em qualquer horário, pô, durante a aula. Aí tá demais também, né? Tem gente entrando até no finalzinho já da aula que eu não sei nem para que entra mais. Mas, enfim, então por causa desse tipo de coisa e para não ficar esse tormento toda hora de ter gente entrando toda hora, e eu tendo que ficar dando autorização para entrar, eu vou fixar o horário de até 7h15. Quem não entrar, só entra, ou quem não entrar até 7h15, só entra depois se for automático, certo? Porque eu dar autorização para entrar, a partir de 7h15 eu não vou dar mais. Beleza? Talvez essa, Beleza, essa, sem problema. talvez essa observação não seja aplicada à galera que entrou por agora, porque vocês todos estão entrando aí dentro desse horáriozinho, né? Então talvez não se aplique a vocês, mas tem muita gente que está entrando em qualquer horário e aí eu vou começar a dar um basta nisso aí, certo? E depois eu vou reduzindo esse horário até a gente ficar ali por volta das 7 horas. Beleza? Mas a princípio, a partir de 7h15, eu não autorizo ninguém mais entrar. A não ser, como eu falei, que entre automaticamente. Beleza? Ah, Beleza, tranquilo. agora eu tô tentando lembrar qual é a segunda coisa, bicho. Que fugiu até da cabeça. Correção Ah, da sim, prova, não? não, a correção da prova ainda não, que eu ainda não. Eu comecei ontem, mas eu não terminei ainda não. Mas seria uma terceira, pronto, seria um terceiro recado. Eu não terminei ainda não, certo? Eu acho que eu corrigi só duas questões da prova até agora. Então, sim, o outro recado é com relação a galera que não está assistindo a aula. É claro que isso não vai se aplicar a vocês o recado, né? Mas como vocês podem passar o recado adiante, né? Nos outros grupos que vocês podem ter, propaguem aí o recado de que as pessoas que não estão assistindo a aula ao vivo e também não estão assistindo às aulas gravadas, eu simplesmente não tenho nenhum compromisso com essas pessoas, certo? Se precisar de qualquer ajuda futuramente na disciplina, minha ajuda não terá. Vai ter que passar único e exclusivamente pelo próprio esforço, que já é o ideal, né? Beleza? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, essa turma da noite, ela tem 58 alunos matriculados. Deixa eu ver, 58? Ou é 54? Agora eu já nem me lembro o número direito, mas tem mais de 50. Tem ali, vamos arredondar 55 pessoas matriculadas. E nesse momento, por exemplo, nós temos 32 alunos assistindo a aula, certo? Então tá faltando gente aí. E assim, eu sei que tem muita gente que tá faltando aula e não tá assistindo também os vídeos, porque quando eu olho o número de visualizações dos vídeos, esse número é baixo. Claro, naturalmente deve ser baixo, porque a maioria ainda está assistindo a aula ao vivo, né? Então não tem a necessidade de assistir a aula gravada depois. Mas eu sei que tem. Beleza? Então Professor, tira uma dúvida. fica Eu, esse recado dado. eu ainda não Diga. consegui habilitar o meu e-mail da UFRN. Eu tive um problema de cadastramento. Sim. Então, eu estou usando o meu e-mail particular, né? Mas o senhor Uhum. consegue ver pela matrícula, né? Pelo acesso, quem é o aluno, né? Consegue. Consigo. Tá bom.
Mas você entra dentro do horário, né? Se for com relação àquele Sempre. negócio de até 7h15, você não vai ter problema, Não, mas é certo? porque é importante ter esse e-mail corporativo, até porque, se eu não me engano, o aluno ele tem uma conta específica lá que tem uma quantidade ilimitada para usar o Drive, né? O Google Drive, É, ilimitada, entre entre aspas, né? aspas. É tipo o Infinity da TIM, né? Bom, então, vamos começar aqui, certo? Então, sim, tem uma outra coisa. Por que que eu estou com um capítulo de função modular? É que hoje eu começaria a falar sobre polinômios, né? Mas depois eu observei que esse capítulo de função modular, eu não tinha falado dele ainda, e é importante que eu trate dele, beleza? Porque, enfim, né, existem algumas observações com relação à função modular que vocês podem não ter visto anteriormente, e aí é importante que eu fale sobre isso, certo? Então, hoje eu vou falar sobre função modular. Se der tempo, eu falo sobre equações modulares e inequações modulares. Para depois, aí na quarta-feira, aí sim eu falo sobre polinômios, porque eu devo levar umas 3 aulas para falar sobre polinômios, certo? A aula de quarta, a de sexta e a da outra segunda-feira eu devo ficar falando sobre polinômios, tá certo? Beleza? Tá certo, sem problema. Pronto, então vamos lá, falar sobre função modular. Então, com relação à função modular, antes a gente vai falar aqui rapidamente sobre função definida por várias sentenças abertas. O que danado que é isso? Nada mais é do que são funções em que elas são dadas por mais de uma expressão, tá certo? Eu acho que é mais fácil a gente entender o que é uma função definida por várias sentenças abertas, olhando um exemplo, beleza? Então, por exemplo, essa função que está na tela aí para vocês é uma função de R em R, que observe só como que ela foi definida. Ela foi definida da seguinte forma, ó. F de x vai ser igual a 1 quando x é negativo, beleza? F de x vai ser igual a x mais 1 quando x é maior ou igual a 0 e menor do que 2. E f de x é igual a 3 quando x é maior ou igual a 2. Tá certo? Então, esse é um exemplo de função dada por mais de uma expressão. Tá certo? Aí é claro que cada expressão vai ser válida para uma certa restrição sobre o x, né? Beleza? Então, isso é uma função definida por várias sentenças abertas. Tá certo? Inclusive, nessa daqui, ó, como que fica o gráfico, né? Se f de x é igual a 1, constante igual a 1 para x menor do que 0, então o gráfico dela está nesse pedaço aqui. Se ela é igual a x mais 1, quando x está entre 0 e 2, então o gráfico dela vai ser esse pedaço aqui, certo? E se f de x é igual a 3, quando x é maior ou igual a 2, então o gráfico dela fica sendo esse outro pedaço aqui, tá certo? Beleza? Aqui vai ter um outro exemplo, né? Você tem aí uma função de R em R que foi definida desse modo, ó, f de x é igual a menos x quando x é menor do que menos 1, e f de x é igual a x ao quadrado menos 1 quando x é maior ou igual a 1, certo? E aí, nesse caso aqui, ó, para esse pedaço aqui, o gráfico da nossa função vai acabar sendo só isso, certo? Onde eu tenho que chamar a atenção aqui para o seguinte fato, que é esse aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma bolinha branca, certo? Porque isso significa o quê? Que o menos 1, ele não pertence ao domínio
da função para essa expressão aqui, certo? Para x igual a menos 1, a expressão da função não é essa. Olhe qual que é aqui, ó. Quando x é igual a menos 1, a expressão que define a função é o x ao quadrado menos 1, e não a menos x, certo? Então, nesse pontinho aqui, ó, quando x é menos 1, aqui ela fica com a bolinha aberta, né? E aqui embaixo a bolinha fechada, tá certo? Beleza? E aí, no outro ponto, na outra parte aqui, ó, nesse pedaço, o nosso gráfico vai corresponder a essa parábola aqui, que é a parábola x ao quadrado menos 2, menos 1. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Tranquilo? Sim ou não? E aí, claro que uma função ela pode ser definida por várias sentenças, certo? Ela pode ser definida aí por 5 expressões, 6, 7, 8, 9, quantas expressões forem necessárias. Tá certo? Uma coisa que tem que ser observada é que, por exemplo, ó, nessa função de cima, como ele disse que o domínio é o conjunto dos números reais, então quando você juntar todas essas restrições aqui, ó, isso tem que dar todo o conjunto dos números reais, tá certo? Não pode faltar nada. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um x menor do que zero, né? Então, alguma dessas coisas, né, nas outras expressões, você vai ter que ter em alguma delas o x maior ou igual a zero, né? Nesse pedaço aqui, como eu tenho um x menor do que 2, em algum momento vai ter que aparecer o x maior ou igual a 2. Tá certo? Então, a união dessas restrições que aparecem aqui, ó, elas devem ser iguais ao domínio da função que você definiu. Certo? Nesse caso aqui é porque o domínio dela é R, né? Então, vamos seguir aqui, ó, com mais algumas coisas. Aqui nós temos alguns exercícios. Eu vou comentar alguns desses exercícios aqui, porque já serve para vocês se basearem em como fazer o restante. Certo? Como, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, essa função do item D. Certo? Então, no item D, o que a gente vai ter? Deixa eu montar aqui a questão. Pronto, deixa eu deixar ela assim e vamos tentar fazer essa daqui. Então, qual que é a ideia? Ó? Você vai, se eu quiser montar o gráfico dela, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Observe que a função ela muda de comportamento no 1, né? Então, eu vou pegar aqui o número 1, certo? E aí, o que acontece? Ó? Quando x é maior ou igual a 1, o gráfico da nossa função f corresponde a essa parábola, né? X ao quadrado menos 4x mais 3. Beleza? Então, o que a gente faz? Ó? Primeiro, vamos desenhar qual é o gráfico de x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, você sabe que isso vai ter que ser uma parábola cuja concavidade vai estar para cima, certo? Daí, ó, vamos observar se essa parábola tem raízes reais, certo? E ela tem, né? Quais são as raízes? x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Sim ou não? Por que eu sei disso? Porque se eu somar as duas raízes, o resultado vai dar 4, e se eu multiplicar as duas raízes, se eu multiplicar esses dois números, o resultado é 3, certo? Então, já que a soma é 4 e o produto é 3, então eles são raízes dessa equação aqui, tá certo? Professor, tá gravando? Tá gravando sim. E outra dúvida, porque geralmente são produtos a gente deduz, né? A gente chuta, por exemplo, que um é 3 e outro é 1. Quando a gente não consegue chutar assim,
Qual a Aí, gente fala por aí quê? vai ter que ir para a formulazinha, Ah, certo? tá. Vai ter que calcular discriminante, é porque nesse caso aqui é fácil, entre aspas, de imaginar quais são os dois números, né? Certo? Mas isso não é uma coisa fácil em geral, não. Então vamos lá. Ó. A gente tem aqui um polinômio ou uma função quadrática que vai passar pelo 1 e pelo 3, né? Então eu vou marcar aqui onde é que está o 3 e aí eu vou desenhar com um pontilhado qual é a parábola, certo? Aqui é só um esboço, tá certo? Eu não sei dizer exatamente qual é a parábola. E agora ficou meio ruim aqui o desenho. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Ela corta o Y3, né, professor? Vou marcar aqui, né? No Y ele passa no 3, então vai passar aqui. E outra coisa também, né? Onde é que está o Y, o X do vértice? Nesse caso, o X do vértice, lembram que ele vai estar no ponto médio das raízes, né? Porque a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a, né? Então, se eu dividir por 2 aqui, o resultado vai ser menos b sobre a, que é o x do vértice. Beleza? Então, o x do Beleza. vértice aqui está no 2, né? Que é o ponto médio. Exato. Pronto. E no caso, se x for igual a 2, qual é o y do vértice? Vai ser o f do 2, né? E f de 2 vale quanto? Vale 4 menos 8 menos 4, com mais 3 menos 1, né? Menos um. Então, vai passar aqui. Pronto. Assim a gente vai conseguir um esboço melhor, né? Então, o gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Misericórdia, que deu uma entortada aqui. Pronto, vai ser uma coisa assim, né? Tá feio, mas tá valendo. Então, só que aí o que que acontece, ó? Como a nossa função ela é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 para x maior ou igual a 1, então a parte do gráfico que nos interessa para a função f é só desse cara aqui em diante, né? Certo? Ele vai ser Certo. essa partezinha aqui que eu vou destacar, ó. Ela é essa aqui, ó. Beleza? Bom, e se x for menor do que 1, para x menor do que 1, f de x é igual ao quê? A x menos 1. Aí é só a gente fazer o gráfico disso aqui agora. Aí qual que é o gráfico disso? Ó? Eu vou pegar dois pontos, né? Um deles vai ser quando x é igual a 1, f de x vale 0, né? Certo? F de 1 vale 0. E aí basta pegar, por exemplo, f de 0, que é igual a menos 1, né? Sim ou não? Sim, sim. Então, a nossa função ali, para x menor do que 1, ela vai passar neste ponto aqui e neste ponto aqui, né? Então, ela vai ser uma reta assim, ó. Tá certo? Só que, para o gráfico da nossa função f, só vai nos interessar a parte que corresponde a x igual a menos 1. Ó, x menor que 1, né? Que é esse pedacinho aqui que eu vou destacar, ó. Beleza? Então, esse gráfico na cor verde é que seria o gráfico da nossa função f. Compreenderam a ideia? Sim ou não? Sim, sim, compreendi. O senhor pode Pronto. repetir, professor? Qual parte? Eu não consegui absorver completamente porque o gráfico é só a parte verde. Então, porque a nossa função f, olha ela aí em cima aí, ó. Olha ela aqui em cima. Aliás, aqui. Sim, tô vendo.
Então, ó, note que o gráfico da f vai ser igual ao gráfico da x menos 1 somente para x menor que 1. É por isso que fica só esse pedaço aqui, ó. Professor, não seria aberto, não, professor? Então, 1. seria aberto, só que o que acontece, ó, quando x é igual a 1, ela está caindo exatamente em cima de onde a parábola é fechada ali, né? Entendi. Certo? Se fosse só o gráfico do x menos 1 para x menor que Aí 1, teria que ser aberto, né? ela seria aberto, só que quem está fechando a bolinha ali é a parábola. É a parábola, entendi. Beleza? Tranquilo? E quem perguntou aí pela parte verde, entendeu por que, por exemplo, no gráfico da f, quando x é menor do que 1, só nos interessa esse pedaço? Deu para entender agora, professor. E no da parábola, né, só interessa esse pedaço porque a nossa função é igual a essa parábola aqui quando x é maior ou igual a 1, tá certo? Compreendido aí, né? Então a gente pode voltar aqui para o conteúdo, né? Porque todas as outras questões são semelhantes. Beleza? Pô, Vamos? Oi. provavelmente vai existir alguma questão de fazer inversamente, ou seja, dar os pontos, a gente descobrir quais são as funções? Não, dificilmente. Porque, por exemplo, Por- numa Porque, função quadrática, né, a gente dá os 3 pontos, né, não tem questão de dar os 3 pontos, você tem que descobrir qual é a lei da função. Nesse caso aí, sim. Não, nesse caso até poderia ser, mas aí teria que dizer, né? Ó, se x for maior ou igual a 1, então ela vai ser tem a que dar mais parábola. informação além dos pontos, né? Exatamente, eu tenho que dizer pelo menos o tipo, né, de função. Ah, entendi. Porque dados 3 pontos, existem infinitas funções que podem passar por 3 pontos. Certo? Uhum, Aí eu teria que dizer pelo menos, né, se ela é uma parábola, o que ela é, né? entendi. Se os 3 pontos não forem colineares, com certeza uma reta não é, né? Mas poderia ser uma parábola, poderia ser Sim. alguma outra coisa. Então, seguindo aqui, vamos falar agora sobre o módulo, porque é uma coisa que é importante se falar. E módulo é uma coisa que vocês devem ter visto em geometria analítica já com vetores, né? Vocês devem ter ouvido falar já de módulo de um vetor, né? Que é o tamanho de um vetor. Sim ou não? Sim. Então, o módulo ou valor absoluto de x nada mais é do que o quê? Vai ser um número que a gente vai indicar por x entre duas barras verticais, né? E o módulo é definido dessa forma aqui, ó. Certo? O módulo do x vai ser o próprio x se x for maior ou igual a zero, e módulo de x vai ser menos x para o caso de x ser negativo. Tá certo? Então, que acontece? O módulo ele vai ter algumas propriedades aí. Quais são essas propriedades? A primeira delas é que o módulo de um número real sempre é maior ou igual a zero, e isso é um fato, né? Porque note que se x for maior ou igual a zero, então o módulo do x é o próprio x e, portanto, o módulo é maior ou igual a zero, sim ou não? E no caso do x ser negativo, se x é negativo, então menos x é positivo, e, portanto, o módulo vai ser positivo para x negativo. Então, em qualquer caso, para qualquer número real x, você vai ter que o módulo vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Tranquilo? Então, isso é a primeira propriedade. A segunda é ainda mais simples, né? Se o módulo é igual a zero, então é porque o x é igual a zero e vice-versa. Né? Se o módulo do x for igual a zero, por exemplo, se o módulo do x for igual a zero, então o módulo de x vai ser o próprio x que é igual a zero, sim ou não? Porque o módulo do x ele é igual a x se x for maior ou igual a zero. Então, se x for igual a zero,
Módulo de x vai ser o próprio x, que é igual a zero. Então, módulo de x igual a zero. Tranquilo? Tranquilo. Agora volta, né? E se for verdade que o módulo é igual a zero? Se o módulo for igual a zero, então você vai ter que ou x ou menos x é igual a zero. Em qualquer um desses casos, x é igual a zero, sim ou não? Então, se for verdade que o módulo é igual a zero, então o x também vai ter que ser zero. Beleza? Beleza. Pronto. E aqui a gente vai ter também, ó, uma outra propriedade já conhecida por vocês aí, ou não. Pode ser que não tenham, conheçam isso, mas o módulo de um produto de dois números reais é igual ao produto dos módulos. Beleza? Beleza. Por que que vale isso daí? Porque é só você estudar os casos, certo? É só analisar os casos. Quais são os casos? Ó? Primeiro, se x e y forem maiores ou iguais a zero, então o que é que você vai ter? Que x vezes y é maior ou igual a zero, sim ou não? Sim. Se x vezes y é maior ou igual a zero, então isso significa dizer que o módulo de x vezes y é igual a x vezes y, não é? Certo. E para esse mesmo caso, o que é que nós temos? Que módulo de x é igual a x e módulo de y é igual ao quê? A y, certo? Então, quando eu faço x vezes y, isso é a mesma coisa, neste caso aqui, que o quê? Que módulo de x vezes módulo de y, sim ou não? Sim. E no outro caso, se os dois forem negativos, o que vai acontecer? Se os dois forem negativos, o produto é maior ou igual a zero também, né? Porque negativo com negativo dá positivo, né? Exato. Então você vai ter novamente o quê? Isso daqui igual a isso, beleza? Só que no caso dos módulos aqui, o que vai acontecer? Se x e y são negativos, então... Aliás, desculpe, né? X negativo. X e y negativos, né? Então, o que acontece? Ó, se x é negativo, então o módulo dele é igual a menos x. Se y é negativo, então o módulo dele é menos y. Quando eu faço módulo de x vezes módulo de y, isso é a mesma coisa, então, que menos x vezes menos y, que é igual a x vezes y. Não é? Não é uma das coisas que a gente viu quando estava falando sobre os números reais? Sim, foi sim. Então, novamente, ó, isso daqui vai ser igual a x vezes y, ou seja, módulo do produto igual ao produto dos módulos mais uma vez. Qual é o caso que está faltando agora? Qual é o caso que está faltando agora? Quando você tem x maior ou igual a zero e y negativos, tá certo? O que acontece nesse caso? O que vai acontecer nesse caso? Mas o módulo de y não é menos y? Sim, Então o jeito fica positivo. sim, mas a gente quer verificar o quê? Ó? Eu quero saber se vai ser verdade isso daqui, né? Se isso daqui é igual a isso. Beleza? Então vamos lá. Ó. Se x é maior ou igual a zero e y é negativo, esse produto aqui ele vai ser menor ou igual a zero, não é? Porque os dois caras aqui ó, têm sinais diferentes, né? Isso. Beleza? Daí o que acontece? Ó? Do fato de x ser maior ou igual a zero, a gente vai ter aqui o módulo do x é o próprio x. E do fato de y ser negativo, a gente vai ter que o módulo do y é igual a menos y. Daqui a gente vai ter o quê?
que módulo de x vezes módulo de y é igual a x vezes menos y, que é igual a menos x vezes y, sim ou não? Sim, sim. E aqui, ó, do fato de x vezes y ser menor ou igual a zero, se bem que o caso x igual a zero não tem nenhum o que fazer, né? Vamos fazer assim, ó, x maior que zero e y menor do que zero, que aí a gente vai ter isso daqui, e, portanto, o módulo vai ser igual a menos o x vezes y, né? Então, veja que, nesse caso também, ó, ocorre igualdade entre esse produto aqui e esse módulo aqui, sim ou não? E no Sim. caso em que o x é negativo e o y é positivo, ocorre basicamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu vou ter menos x e aqui eu vou ter y. Certo? Aí aqui ficaria menos x vezes y, mas isso nos daria a mesma coisa ainda. Tá certo? Tranquilo? Então, o módulo do produto é produto dos módulos. Agora vem essa coisa aqui, ó. Por que que isso daí é verdade? Aí vamos lá, ó. Lembram quando eu estava falando sobre números reais? Eu devo ter comentado isso. Eu acho que sim, não me lembro agora muito bem. Mas como é que a gente definiu raiz quadrada de um número? Porque eu vou querer aproveitar para, além de provar que essas duas coisas são iguais, eu vou querer provar que o módulo do x é igual a raiz de x ao quadrado, certo? Então, primeiro vamos provar essa igualdade aqui, né? Depois eu passo para o que eu estava querendo falar. Por que isso aqui dá igual? Ó? Por causa do seguinte, ó. Módulo do x elevado ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x ao quadrado se o x for maior ou igual a zero. Por quê? Porque para esse caso aqui, módulo de x é o próprio x, sim ou não? É sim, professor. E mais, no caso do x ser negativo, então isso daqui vai ser igual ao quê? A menos x elevado ao quadrado. E o que é menos x elevado ao quadrado? Menos x elevado ao quadrado vai ser igual a menos x vezes menos x, que é igual a x vezes x, que é igual a x ao quadrado, certo? Então, isso aqui também vai dar x ao quadrado. Beleza? Então, veja aqui. Módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado, tanto para x maior ou igual a zero, como para x menor do que zero. Ou seja, essa igualdade aqui ela é verdadeira para qualquer que seja o x real, sim ou não? Beleza? Então, prosseguindo. Então, a gente acabou de provar agora que essa coisa aqui é verdadeira, tá certo? Agora vamos verificar uma propriedade que não está listada aqui, que é a que eu acabei que é a que eu falei, né? Que o módulo de x é igual a raiz quadrada do x ao quadrado, certo? Então vamos à prova disso, ó. E a prova se baseia no seguinte: lembram que qual é a definição de uma raiz quadrada? Se a for positivo, né? Se a for maior ou igual a zero, na verdade, essa equação aqui, ela tem uma única solução maior ou igual a zero, e esta solução a gente representa por isso daqui, né? Sim ou não? Sim, sim, professor. Certo? Então, se a gente pensar na solução não negativa para isso daqui, só existe uma solução negativa que a gente vai denotar desse jeito. Então, pense agora na seguinte equação, essa daqui, ó. O que é que você tem? Se você fizer, digamos que o a igual a x ao quadrado e o z como sendo o módulo de x, vocês concordam que essa equação aqui, ela é a mesma que
essa daqui para z igual a módulo de x e a igual a x ao quadrado? Então, você está dizendo aqui, ó, z igual a módulo de x é uma solução para esta equação aqui, onde a é igual a x ao quadrado, sim ou não? Sim, sim. Sim. Certo? Então, o que que acontece? Como eu sei que essa equação aqui tem uma única solução maior ou igual a zero, e isso daqui é maior ou igual a zero, né? Então, esta solução, ela tem que ser igual ao quê? A raiz de a, sim ou não? Só que o nosso a, ele é o x ao quadrado. Beleza? Então, já que essa equação aqui tem uma única solução maior ou igual a zero, quando a é maior ou igual a zero, então isso daqui tem que acontecer. Beleza? A próxima propriedade é o que a gente chama de desigualdade triangular, que é uma desigualdade que vocês já devem conhecer de geometria analítica também, né? Sim ou não? Que é o quê, ó? Se você tem dois vetores, né? O módulo de um vetor é o tamanho dele, né? Eu não sei se em geometria analítica vocês estão usando duas barrinhas ou uma só, mas eu costumo usar duas. A soma desses dois vetores vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, certo? E o tamanho dele é a norma disso aí, né? Daí o que que acontece? Ó, como esse vetor aqui é o próprio vetor U, então eu tenho o tamanho dele aqui, né? Aí o que que acontece? Nesse triângulo vermelho, a gente sabe de geometria o quê? Que qualquer dos lados de um triângulo é sempre menor ou igual à soma das medidas dos outros dois lados, né? Então, o tamanho desse lado aqui, que é o tamanho da soma, ele com certeza é menor ou igual à soma das medidas dos outros dois lados, né? Isso se a gente estiver pensando geometricamente, certo? Mas vocês devem ter visto lá em geometria analítica a demonstração disso aqui usando desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? E a partir da desigualdade de Cauchy-Schwarz, vocês deduziram a desigualdade triangular, sim ou não? Lembram disso? Chegaram a ver isso? Ainda não, se eu não me engano, acho que eu não vi não. Então talvez Eu lembro. ainda vão ver, certo? Beleza? Mas aqui a gente não vai precisar disso não, certo? Aqui a gente vai ter o quê, ó? Eu quero mostrar que módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y, beleza? Então a ideia é analisar os casos mais uma vez, ó. Por quê? Primeiro vamos analisar um caso que é o seguinte. Suponha que x e y ambos são positivos, certo? Se x e y são positivos, então módulo de x é igual a x e módulo de y é igual a y. Portanto, o que que acontece? E tem outra coisa também, né? A gente tem essas duas coisas e, além disso, x mais y também é positivo, né? E se x mais y é positivo, então isso significa dizer que a gente vai ter essas três coisas aqui, ó. Módulo de x é x, módulo de y é y,
E módulo de x mais y é o quê? X mais y, sim ou não? Por causa disso aqui, ó. Beleza? Que a gente está considerando esse caso, né? Então, daqui a gente tira o quê? Que módulo de x mais y é igual a módulo de x mais módulo de y, não é? Se os dois forem positivos. Sim. E se os dois forem negativos? O que a gente vai ter? Se os dois forem negativos, a gente vai ter uma coisa parecida com o que está aqui, ó. Eu vou até aproveitar o que está escrito. Se os dois forem negativos, então a gente vai ter isso daqui. Sim ou não? Daí o que acontece? Módulo de x é menos x, módulo de y é menos y, e módulo de x mais y vai ser igual a menos x mais y. Daí o que acontece? Quando eu faço módulo de x mais módulo de y, o resultado vai ser menos x mais menos y, que é a mesma coisa que menos x mais y, que é igual ao módulo de x mais y. Beleza? Então, vale a igualdade de novo. Ó. Tá certo? Então, mais uma vez, a gente tem que se preocupar agora com que casos? Quando os dois têm sinais diferentes, sim ou não? Sim. Certo? Mas aqui vai valer algumas coisinhas. Ó, vamos lá. Primeiro. Tem uma outra coisa também, que é o seguinte. Ó, se qualquer um desses dois caras, né? Se tanto se o x ou se o y forem iguais a zero, se um deles for igual a zero, a igualdade ocorre também, né? É mais um caso, né? Se x igual a zero ou y igual a zero, a gente vai ter, mais uma vez, que essa igualdade aqui é verdadeira, sim ou não? Sim, senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora a gente pode se preocupar realmente com esse caso aqui, que é o seguinte, quando um é positivo e o outro é negativo, tá certo? Os dois positivos a gente já viu que vale igualdade, os dois negativos a gente já viu que vale igualdade. Se um deles for igual a zero, também vale a igualdade, certo? Agora a gente vai olhar quando um é positivo e quando o outro é negativo. Beleza? Daí, qual que é o ponto? Ó? A gente não sabe, né? Se um for positivo e o outro negativo, a gente não sabe se isso daqui é positivo ou se isso é negativo, sim ou não? Porque eu poderia ter, por exemplo, 1 mais menos 2. Isso daqui é menos 1 é negativo, não é? Mas eu poderia ter, por exemplo, 2 mais menos 1, que é igual a 1 e é positivo. Então, o fato dos dois caras terem sinais diferentes, eu não posso concluir se isso é positivo ou se é negativo, né? Então, eu vou ter que analisar de outro jeito. E aí, que jeito vai ser esse? Ó? Vamos lá, deixa eu escrever assim. Suponha que x é maior que zero e y é menor do que zero. Então, disso aqui a gente vai ter que o módulo do x é igual a x, e disso aqui a gente vai ter que módulo de x, módulo de y é igual a menos y, certo? Beleza? Sim ou não? Sim, professor. Daí o que vai acontecer? Daí o que vai acontecer? Se y é menor do que zero, então menos y é positivo, né? E, portanto, eu posso dizer isso aqui. Certo? Sim ou não? Na verdade, eu vou fazer uma seguinte observação. Acho que vai ser mais rápido fazer a seguinte coisa, ó, que também é útil. Todos vocês concordam que x é menor ou igual a módulo de x?
Sim. Por que concorda? Só porque eu estou dizendo? Porque ele é o maior número possível? Aí você tem que analisar os dois casos, ó. Se x for maior ou igual a zero, então ele vai ser igual a o seu módulo, né? Então a igualdade é verdadeira, certo? Ocorreria igualdade, né? Mas se o x for negativo, então o módulo do x vai ser igual ao menos x, e isso daqui é positivo, né? Porque se x é negativo, então menos x é positivo. Tá certo? E se menos x é positivo e x é menor do que zero, né? Então eu posso dizer isso aqui, né? Porque isso daqui é maior do que zero e x é menor do que zero, então eu vou ter esse cara maior do que esse. Concorda? No caso de x ser negativo? Sim, Então senhor. isso aqui é verdade. Beleza? E também é verdade que o módulo é maior ou igual ao menos x. Sim ou não? Sim, senhor. Né? Por quê? Porque se x for maior ou igual a zero, vamos botar assim, né? Se x for maior do que zero, então menos x é menor do que zero, então a gente vai ter isso aqui, ó, módulo de x maior do que menos x, né? E se x é menor do que zero, então o módulo do x é igual ao menos x, né? Então seria verdade a igualdade aqui, né? Ou seja, em qualquer dos casos, a gente vai ter que essas duas coisas aqui são verdadeiras, tá certo? E aí a mesma coisa vai acontecer com y, né? Módulo de y é maior ou igual a y e também é maior ou igual a menos y, né? Beleza? Então, se eu somar essas duas desigualdades aqui, ó, se eu fizer esse cara somado com esse, o resultado vai ser menor ou igual a esse somado com esse, sim ou não? Né? E se eu somar esse cara com esse daqui, eu vou obter o quê? Menos x mais y menor ou igual a quem? A esse cara mais esse daqui, né? Concordam? Daí o que, que vai acontecer? Ó? O que, que é o módulo o módulo de x mais y? O módulo do x mais y vai ser igual a x mais y se x mais y for maior ou igual a zero e vai ser igual a menos x mais y se x mais y for menor do que zero, sim ou não? Mas é o que, que acontece, ó. Tanto esse cara como esse cara, eles são menores do que módulo de x mais módulo de y, né? Então, como esse cara aqui vai ser esse ou esse, e os dois são menores do que o módulo de x mais módulo de y, então eu posso dizer que esse cara aqui, ele é menor ou igual a esta soma aqui, sim ou não? Sim ou não? Entenderam o raciocínio? Porque ninguém está dizendo nada aí. Deu para entender, professor. Pronto, e pensando bem agora, eu estou observando o seguinte, ó, que esse argumento que eu fiz agora independe do estudo que eu tinha feito antes, ó. Independe de ter feito isso, independe de ter feito isso, né? Depende de tudo que eu fiz antes. Mas foi interessante de qualquer forma ter feito essas análises antes, porque aqueles ali são os casos em que ocorre a igualdade, né? Todos eles são casos que ocorre igualdade, né? Certo? E essa dedução aqui independe de qual é o caso, né? Mas enfim.
Acontece, né? Então vamos lá. Ó. Então, demonstrada aí a desigualdade triangular, beleza? O nome dessa desigualdade é desigualdade triangular. Então vamos a essa daqui agora. Ó. Então o que, que a gente vai ter aqui? Eu quero provar que isso daqui é maior ou igual a isso. Beleza? Aí vamos ver. Ó. O que, que eu posso dizer a respeito do módulo do x? No módulo do x, eu posso escrever isso do seguinte modo. X menos y mais y. Sim ou não? Eu estou usando essa técnica avançada aqui, ó, que eu já falei em aulas anteriores, que é somar zero. Certo? Agora você olha para esses dois números aqui. Ó. Eu tenho uma soma de dois números dentro de um módulo. Aí eu posso aplicar a desigualdade triangular, sim ou não? E fica assim, ó. Concordam? Concordam ou discordam? Sim, senhor. Então, o que que acontece? Ó? Se eu subtrair módulo de y nos dois lados, o que é que eu vou ter? Módulo de x menos módulo de y menor ou igual ao módulo de x menos y. Certo? E isso que está aqui é o mesmo que está aqui, né? Porque só está com a desigualdade do outro lado, né? Certo? Beleza? Então, próxima coisa, propriedade 7 aí. A propriedade 7 está nos dizendo o seguinte, ó, se A for um número positivo e o módulo de x é menor ou igual a A, então o x é maior ou igual a menos A e é menor ou igual a A, certo? Então vamos provar isso aqui, ó. Suponha que A é positivo e que o módulo de x é menor ou igual a A. Beleza? Então, o que acontece? Ó, deixa eu fazer um desenho, que é, aqui é o zero, aqui é o A, e aqui o menos A. Beleza? A gente vai provar, primeiro o seguinte. Primeiro a gente vai tentar provar o seguinte. Aqui. Que se for verdade que módulo de x é menor ou igual a A e A é positivo, então o x vai estar naquele intervalo, certo? Então, primeiro vamos provar isso aqui, né? Se isso é verdade e isso é verdade, então isso daqui vai ser verdade. Por quê? Vamos lá. Ó. Quem que é módulo de x? O que que significa módulo de x ser menor ou igual a A? Isso vai significar duas coisas. Uma delas é que x é menor ou igual a A para x maior ou igual a zero, sim ou não? Sim, senhor. E menos x é menor ou igual a A se o x for negativo, não é isso? Porque esse cara vai ser igual a esse ou igual a esse conforme esses dois casos, tá certo? Mas aí o que que acontece, ó? O que que a gente vai ter? Eu vou ter aqui, ó, que o x é menor ou igual a A para x maior ou igual a zero. E eu vou ter também o seguinte, ó. Isso daqui é a mesma coisa que menos A menor ou igual a x, né? Para x negativo. Concordam que isso daqui é a mesma coisa que isso? Sim ou não? Sim, senhor. E aí o que que acontece, ó? Vamos analisar novamente mais os casos aqui, ó.
nesse primeiro caso, se x é maior ou igual a zero, então vocês concordam que x é maior do que menos a, porque como a é positivo, menos a é negativo, né? E aí, se x é maior ou igual a zero, então x é maior que menos a, concorda? E se x é maior do que menos a, então x é maior ou igual a menos a. Só que nesse caso aqui também, a gente já tem isso daqui como sendo verdadeiro, né? Então, eu vou ter isso daqui para x maior ou igual a zero. E o que acontece com x negativo? Se x é negativo, como a é positivo, eu posso dizer, então, que x é menor do que a. Sim ou não? No caso de x negativo. E se x é menor do que a, eu posso dizer que ele é menor ou igual a a, né? Beleza? E neste caso aqui, a gente já tem isso daqui como sendo verdadeiro. Então, olha o que acontece. Se x é maior ou igual a zero, então x está entre menos a e a. E se x for menor do que zero, ele também está entre menos a e a. O que eu posso concluir disso aqui? Que o x está entre menos a e a para qualquer x, sim ou não? Porque qualquer número real vai ser ou menor do que zero ou maior ou igual a zero, sim ou não? Então, aqui, ó, se eu tenho a mesma coisa para x maior ou igual a zero e para x menor do que zero, então eu tenho essa mesma coisa para qualquer x. Concordam? Então, qual é a conclusão? Se isso daqui for verdade e isso daqui for verdade, então isso daqui é verdade. Beleza? Resta verificar o que agora? Agora eu vou provar aqui. Se isso daqui acontece, então eu tenho A positivo e isso daqui também é verdadeiro. Beleza? Concorda? Claro, se eu tenho isso daqui para todo x, quer dizer, se eu tenho isso daí, né? Só. Beleza? Então, vamos lá. Vamos verificar que isso daqui é verdade. Ó. Se isso daqui ocorre, então isso daqui é verdade. Beleza? Então, o que acontece? Ó, se menos a... vamos fazer o desenho que eu tinha feito aqui. Ó. Aqui é o zero e digamos que o A é positivo, certo? Digamos que o A é positivo. Então, ali vai ter A e aqui vai ter menos A. Aqui é zero e aqui menos A. Então, ó, para todo x que eu pegar em R, eu vou ter que o x é igual a zero, x é maior do que zero ou x é menor do que zero, né? Lembram disso? É a lei de tricotomia. Então, vamos analisar esse caso aqui, ó. Se acontecer esse caso, então o módulo do x é igual a zero e, portanto, ele é menor do que a. Menor ou igual a a, né? Concorda? Sim ou não? Se acontecer esse caso aqui, então a gente vai ter o quê? Ó? Se ocorre este caso, então a gente vai ter, ó, como eu estou supondo que isso aqui é verdade, se x for positivo, então eu vou ter x positivo menor ou igual a A. Então, disso aqui eu vou ter que A é positivo, certo? E, além disso, se x é positivo, então ele é igual ao módulo, tá certo? Então, eu tenho
duas conclusões. Eu tenho isso daqui e tenho também o quê? Isso daqui. Concordam? Sim ou não? E se x for negativo? Se x for negativo, se x for negativo, então menos x é positivo. Aliás, não preciso nem disso. Se x é negativo, eu vou ter o seguinte. Vamos lá, ó. Então a gente está supondo que x é negativo, né? Mas eu estou supondo também que essas desigualdades aqui são verdadeiras, né? Então o que que acontece, ó? X é menor do que zero e é maior ou igual a menos a, certo? Então o que que acontece? Menos x vai ser menor ou igual a, concorda? E como x é negativo, menos a é positivo. Então, a gente vai ter novamente ó, que o a vai ser positivo. E o que mais? Quando x é negativo, menos x é igual a quem? Ao módulo do x, né? Então, para o caso de x ser negativo, a gente vai ter isso daqui sendo verdadeiro e isso daqui sendo verdadeiro também, certo? Ou seja, em qualquer dos casos, a gente vai ter que ter isso daqui, né? Concorda? E é preciso ter isso aqui também, né? Tranquilo? Então a gente vai ter essas duas coisas. Beleza? Essa foi essa propriedade aí. E essa propriedade 8 aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Do mesmo jeito que eu deixei como exercício para o pessoal da tarde. Tá certo? O raciocínio é semelhante. Semelhante. Pronto, então, definido aí o que é o módulo e visto as propriedades, eu dediquei bastante tempo vendo as propriedades, que é para poder a gente lidar com a definição de módulo algumas vezes, certo? E também passar um tempo falando das propriedades aqui, talvez ajude a fixar essas propriedades. Beleza? Agora a gente vai para a função modular. O que é uma função modular? Nada mais é do que uma função de R em R, que é dado dessa forma aqui. Certo? Ela é dada pelo módulo do x. Para cada x real, eu vou associar o número real dado por módulo de x. Ou seja, a função modular é a função f de x igual a módulo de x. Beleza? Que propriedades essa função tem? Primeiro, claro, né? Ela vai ser uma função dada por duas sentenças, né? Porque se f de x é igual a módulo de x e módulo de x é igual a x para x maior ou igual a zero e menos x para x menor do que zero, então a gente vai ter isso aqui, beleza? Daí o que acontece? Ó? Como que vai ficar o gráfico da função modular? Como f de x é igual a x para x maior ou igual a zero, então o gráfico de f de x vai ser a reta f de x igual a x, né? Para x maior ou igual a zero, então vai dar essa reta aqui. Beleza? E no caso do x ser negativo, então f de x vai ser igual a menos x, e portanto vai ser essa reta aqui. Beleza? Nada demais. Certo? Por isso que ele fala isso aqui, ó, que o gráfico da função modular é a união ou reunião de duas semirretas de origem em O, que é isso aqui, certo? Uma delas é bissetriz do primeiro quadrante, que é essa daqui, e a outra é bissetriz do segundo quadrante, que é essa daqui. Beleza? Outra coisa, a imagem da função modular é igual ao conjunto dos números reais que são maiores ou iguais a zero. Certo? Primeira coisa, note que a imagem
da função modular sempre vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Agora, a pergunta é: qualquer número real maior ou igual a zero vai estar na imagem da função modular? Aí a resposta vai ser sim. Certo? Vamos pegar a função modular aqui. E aí pegue um y maior ou igual a zero. A pergunta é: existe x pertencente a R tal que f de x é igual a y? Sim ou não? Qual é a resposta para isso aí? É sim ou é não? Melhor dizendo. Qualquer que seja o y maior ou igual a zero, existe x pertencente a R tal que isso aqui é verdade? Sim ou não? Se o y for igual a zero, Sim, senhor. basta pegar o quê? Basta tomar x igual a zero, sim ou não? Por quê? Porque módulo de zero não é zero? Ou seja, então, ó, f de zero é igual a y nesse caso, né? Se o y for igual a zero, basta tomar x igual a zero, certo? E se o y for positivo, basta tomar x igual ao quê? Y. Você pode tomar tanto y como menos y, certo? Porque o que acontece, ó? Y é maior do que zero, certo? Se eu fizer x igual a y, então o que é que a gente vai ter? F de x vai ser igual a módulo de x, só que se x é igual a y e y é positivo, então x é positivo. Se x é positivo, o módulo de x é igual ao próprio x. E o nosso x é o y. Beleza? Então f de x igual a y. E se x for negativo? Aliás, se x for igual a menos y, o que vai acontecer? Então, ó, x vai ser negativo, né? Certo? Se x é negativo, então o módulo do x vai ser igual a menos x. E quem é menos x? Menos x vai ser igual a menos y, que é igual a y. Olha aí. Então, para qualquer y positivo, se você escolher x igual a mais ou menos y, então você vai ter f de x igual a y. Repare que dizer isso, né, é equivalente a dizer a seguinte coisa, que módulo de x é igual a y se e somente se x é igual a mais ou menos y. Tá certo? Sim ou não? Sim. É isso que a gente acabou de verificar. Então, aqui você vai ter alguns exercícios em que você simplesmente tem que usar a definição do módulo, tá certo? Então, por exemplo, ó, como é que vai ficar a expressão dessa função aqui? A expressão dessa função aí vai ser o seguinte: f de x igual a módulo de 2x, isso vai ser igual a... Primeiro, né? A gente poderia usar as propriedades de módulo aqui e escrever... Ah, desculpa. É isso aqui, ó. Primeiro, se você usar as propriedades de módulo, a gente vai ter aqui o módulo de 2x vai ser igual ao módulo do 2 vezes o módulo do x, certo? Que é a mesma coisa que 2 vezes o módulo do x. Porque módulo do 2 é igual ao 2. E aí, essa coisa aqui vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a 2x, se x maior ou igual a zero, e menos 2x, se x menor do que zero, sim ou não?
E aí, se você for desenhar o gráfico, o que vai acontecer? Para x maior ou igual a zero, você vai ter o gráfico do 2x, e para x menor do que zero, você vai ter o gráfico de menos 2x. Tá certo? Na letra B, o que você vai ter? Na letra B, uma coisa parecida, né? Então, não vou nem fazer, certo? Vamos para essa 256. A256. Essa função aqui. Deixa eu ajustar aqui. Questão A256. Então, nós temos aí, ó, f de x igual a módulo de x mais 1. Beleza? Então, o que isso vai dar? Ó? Isso vai ser igual a x mais 1, se o x mais 1 for maior ou igual a zero, sim ou não? E vai ser igual a menos x mais 1, se x mais 1 for menor do que zero. Beleza? Só que aí, o que a gente vai ter? Ó? O que isso daqui significa? A gente vai ter, ó, que a nossa função f ela vai ser igual a x mais 1, se x é maior ou igual a menos 1. Beleza? E ela vai ser igual a isso daqui, que é o nosso menos x menos 1, se o x for menor do que menos 1, né? Porque isso daqui é equivalente a isso aqui. Beleza? Então, a nossa função f de x ela vai ser dada dessa forma aqui. E aí, quando você vai desenhar o gráfico dela, você vai pegar aqui o ponto menos 1, que é esse carinha aqui. E aí, o gráfico da nossa função f ela vai ser igual a esse daqui, nesse pedaço, né? Que é o x maior ou igual a menos 1. Beleza? E vai ser igual a... O gráfico dela vai ser igual ao gráfico dessa para x menor. Tá certo? Vamos fazer o gráfico desse aqui primeiro, ó. O que é que vai acontecer? Qual que é o gráfico aí, ó? Se você pensar apenas no gráfico dessa função, se eu fixar, por exemplo, x igual a zero, então eu vou obter f de zero igual a menos 1, né? Certo? Olhando para essa expressão aqui, ó. Para x igual a zero, a gente vai ter o menos 1. Certo? Só que... Então, ela vai passar por aqui, ó. E o que mais? Se eu pegar, por exemplo, se eu pegasse o x igual a menos 1, isso nos daria o quê? O zero, né? Sim ou não? Sim. Menos 1 mais 1, 0. Só que o menos 1, ele não pertence ao domínio dessa expressão aqui, né? Porque essa expressão aqui é só para x menor e não para x igual a menos 1, né? Então, ó, de qualquer forma, a gente vai colocar aqui no 1, eu vou colocar a bolinha aberta, né? E desenhar o gráfico assim, ó. Para x menor que menos 1, para x menor... Vixe, peraí. Não, no menos 1 ela vai dar 0, né? Desculpe. É no menos 1 que ela vai dar 0, né? Então, aqui é o menos 1, aqui é o menos 1, a bolinha aberta vai estar aqui, né? É isso? Que aqui é menos 1. Então, a nossa reta vai ser como? Ela vai ser uma reta assim, ó. Né? É uma reta que passaria por aqui, ó. Mas o gráfico que nos interessa é apenas a parte em que x é menor que menos 1. Essa parte vermelha aqui, ó. Beleza? E agora é só desenhar o gráfico desse outro pedaço aqui. Nesse mesmo pedaço aqui, ó, se o x for igual a menos 1, ela vai dar 0, então ela vai fechar essa bolinha aqui. E nesse mesmo pedaço aqui, quando x é igual a 0, o resultado é 1, né? Então ela vai passar aqui nesse ponto, ó. E aí, qual que é a nossa reta? A nossa reta vai ser
uma reta assim, ó. Só que dessa reta aqui vai nos interessar apenas a parte vermelha. Beleza? Então, o gráfico da nossa função acaba sendo isso aqui, ó. Isso aqui com isso aqui. Essa parte verde. Beleza? Certo? Então, é meio que isso o que você vai fazer nas demais questões aqui. Tá certo? Beleza? Antes de prosseguir, eu quero fazer umas observações com relação à função modular que pode ajudar a resolver outras questões que existem aqui, certo? Que é o seguinte, ó. Que é o seguinte. Pera, deixa eu tirar isso aqui, mostrar isso aqui. Pronto. O que que acontece com, digamos assim, digamos que você tem o gráfico, digamos que você tenha o gráfico de uma função f, certo? Digamos que você tenha o gráfico de uma função f, e aí você quer saber qual que seria o gráfico da função definida por módulo de f. Se eu considerar essa função aqui, ó, g de x, como sendo módulo de f de x, qual que seria o gráfico da função g? E aí? É só espelhar a parte negativa de y para a parte positiva. Exatamente, certo? A ideia aqui, ó, quando você faz o módulo de uma função, a ideia é você pegar tudo que está aqui, ó, embaixo do eixo dos x, que corresponde a f de x ser negativo, você rebater isso para cima. Certo? Rebater em relação ao eixo x, né? Tá certo? Então, ó, toda essa parte aqui, eu vou refletir ela para cima, e, portanto, ela vai ser uma coisa do tipo isso aqui, certo? Ficou meio feio, né? Ficou bem feio, na verdade. Acho que eu vou fazer melhor. Deixa eu ver se vai dar certo uma coisinha aqui, ó. Eu vou pegar a função definida assim, assim, assim e assim. Então, ó, se esse é o gráfico da função f, então o gráfico da função módulo de f vai ser isso daqui, ó. Eu vou pegar essa partezinha aqui, vou fazer uma cópia dela, vou colocar aqui em cima e vou ver se dá certo refletir ela para cima. E não reflete, não. Será que tem essa opção? Não tem, né? Dá para rotacionar, não? É isso que eu estou pensando aqui se teria como, mas não vejo uma opção. Não vejo uma opção para isso. Pô, velho, bem que podia ter, né? Verdade. Bem que podia ter, ó. Não, não vai. Não vai. Ah, droga. Bom, então, beleza, né? Já que não vai assim, então vai do jeito normal mesmo. Vamos pegar e o desenho vai ficar assim, ó. Certo? A reflexão dessa parte. Então, ó, a parte que já é maior do que zero permanece.
A parte que está menor do que zero, eu vou refletir para cima. Vou ter isso daqui. Essa outra parte que já é maior do que zero permanece. E essa outra parte aqui, essa daqui, eu vou refletir para cima também, né? Vai ficar assim. Beleza? Então, o gráfico da nossa função módulo de f de x vai ser esse gráfico vermelho que a gente obteve aí. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Tranquilo, E professor. se for agora isso aqui, ó. Deixa eu alterar essa cor aqui. E se eu quiser, ao invés do módulo de f, se eu quiser f do módulo do x agora, qual que vai ser o gráfico? Aí qual que é a ideia? A gente vai pegar toda essa parte correspondente a x maior ou igual a zero e vou repetir isso do lado de cá. Fazer uma reflexão agora em torno do eixo y. Beleza? Essa que é a ideia. Tranquilo? Compreenderam a ideia? Então, ó, todo esse desenho que está aqui, eu vou refletir ele para o lado de cá. Certo? Certo, professor. Então, ó, esse pedaço aqui vai sumir, que é a parte correspondente a x negativo. E agora eu vou pegar isso daqui e replicar para o lado de lá. E aí, já que não tem uma funçãozinha para ajudar a fazer isso melhor, né? Então, vamos fazer, ó. Vai ser isso daqui. E o que mais? Vou pegar esse pontinho aqui, ó. Pegar essa distância aqui, trazer essa distância para cá, vai ser esse pontinho aqui. Vai fazer uma coisa assim. E descer, né? Esse ponto aqui, se refletir ele para lá, vai dar algo aqui assim. Fica assim, ó. Beleza? Tranquilo? Alguém pode estar se perguntando, professor, mas por que eu faço essa reflexão aí em torno do eixo y? Por causa do seguinte, ó. O que é isso daqui? Isso daqui vai ser igual a... Isso daqui vai ser igual ao f do x, se x maior ou igual a zero, né? Concorda? E vai ser igual a f Sim, de senhor. menos x, se x é negativo. Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar um certo x aqui, negativo, o menos x vai estar onde? Vai estar aqui assim, né? Beleza? E aí, quem é o f do menos x? O f do menos x, sei lá, vai ser um ponto aqui assim, ó. Então, essa relação aqui está nos dizendo que o valor da nossa função em x, né, da função g, para x negativo, vai ser o mesmo valor que a nossa função f tem no menos x. Ou seja, se o valor de f em menos x é esse daqui, então essa nossa função g em x vai assumir esse mesmo valor aqui. Compreendido? E essas distâncias aqui, ó, essa e essa é a mesma, né? Certo? Então, para distâncias iguais aqui, ó, as alturas serão as mesmas. Tranquilo? É por isso que é uma reflexão aí em torno desse eixo y. Beleza? E agora eu pergunto a vocês, ó, e se eu quiser pegar o gráfico da minha função e calcular isso daqui, ó, módulo de f do módulo de x. O que aconteceria? Por exemplo, ó, vou pegar uma função mais simples. Digamos que eu tenho aqui uma função cujo gráfico é esse, ó.
É uma reta assim, ó. Vou pegar uma reta assim. Esse aqui é o gráfico da nossa função f. Qual que seria o gráfico da função g de x definida por módulo de f do módulo de x? Rebateria o gráfico tanto no eixo X quanto no eixo Y. Exatamente. Então você vai fazer o quê, ó? Vamos fazer isso daqui primeiro. F do módulo de x corresponde ao quê? A rebater essa parte para o lado de cá. Sim ou não? Então a gente vai rebater isso aqui, ó. Certo? Então, ó, esse gráfico aqui, ó, que eu vou colocar na cor vermelha, ele é o gráfico disso aqui, certo? E agora, qual que vai ser o gráfico disso? Aí eu vou pegar esse gráfico vermelho aqui e vou rebater ele para cima, né? O que está embaixo eu vou rebater para cima, beleza? E o que está em cima permanece lá em cima. Então, o que é que vai dar? Vai ser uma coisa assim, né? Concordam? Sim ou não? E a parte que já está em cima, continua lá em cima. Sim, sim. E aí, qual que é o gráfico da nossa função, então? É esse daqui que eu vou cobrir de verde, ó. Tá certo? Virou um dado. Exatamente. E o gráfico original, qual que era? O gráfico original era esse aqui, né? Beleza? Então, veja que a partir do gráfico de uma função, é possível, por meio da função modular, a gente obter coisas como isso daqui, né? F do módulo de x, módulo do f de x, módulo do f do módulo de x, tá certo? E uma outra coisa interessante com relação ao módulo. O que que é o módulo do módulo de x? Quem sabe me dizer X? isso? O módulo do módulo de x é o módulo do x. Porque você tem que olhar assim, ó. Quando você vai fazer esse módulo aqui, você tem que olhar para o que está dentro dele, ó. Isso daqui não é maior ou igual a zero? Então, o módulo dele é o quê? Ele mesmo. Certo? Se eu fizer o Certo. módulo do módulo do módulo de x, o que isso vai dar? O próprio X. O módulo do x de novo. Por quê, ó? Isso daqui é maior ou igual a zero, sim ou não? Já que é o módulo, né? É sempre maior ou igual a zero. Então, o módulo de uma coisa maior ou igual a zero vai ser ela mesma. Tá certo? Eu vou destacar aqui, ó. E isso tá aqui. E o que que é isso daqui? É o próprio módulo do x, sim ou não? Sim, sim. Porque isso daqui é maior ou igual a zero, então vai dar ele mesmo. Certo? Então, uma vez que você tem x e passa o módulo, certo? Se você ficar passando módulo aqui, módulo do módulo, do módulo, do módulo, do módulo, do módulo do x, vai ser sempre o módulo do x. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Sim, sim, tranquilo. Então, ó, se você pegar a função f de x igual a módulo de x, o que dá f composta com f de x? Ser f de x, que é igual ao quê? A f do módulo de x, que é igual a módulo do módulo de x, que é igual ao módulo do x, que é a própria função f. Olha aí. Então, a função módulo é uma função que ela composta com ela mesma dá ela mesma.
função engraçada, né? E, professor, então dava para usar essa função naquela questão lá que você pediu para. Não, porque lá eu pedia que desse identidade, né? Porque eu queria uma função que fosse inversa dela mesma, né? Então você pediu duas, só você disse que uma era identidade e a outra era para a gente criar alguma. Aí, Não, tipo, mas poderia veja, para uma função ser inversa dela mesma, a composição tem que dar identidade. A função módulo dá ela mesmo. Ela composta com ela mesmo vai dar ela mesmo. E não a identidade. Concorda? Concordo, concordo. Pensando bem agora. Certo? Bom, então, prosseguindo aqui, ó, vamos ver só alguns exemplos. Não vai dar tempo de entrar mesmo em equações modulares, mas aí eu preciso tratar de alguns exemplos aqui porque são interessantes, né? Por exemplo, se você quer fazer o gráfico de uma função como o da função g aqui, ó, certo? Deixa eu destacar ela aqui. Se eu quiser fazer a letra G, como é que a gente faz isso? Então, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4 vezes módulo de x mais 3, certo? Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, se o x for maior ou igual a zero, né? E vai ser x ao quadrado menos 4 vezes menos x mais 3, se o x for menor do que zero, sim ou não? E menos 4x vezes menos x vai ser igual a mais 4x. Concorda? Sim. Certo? Então, ó, se você estiver interessado em fazer o gráfico de uma função como essa, o que é que você faria? Você desenharia essa parábola aqui, esta parábola aqui, e de cada uma delas você pegaria só a parte que interessa. Tá certo? Então, por exemplo, sei lá, digamos que essa parábola dá uma coisa assim. Criar uma parábola para cima, né? Que dá isso aqui. Certo? E aí você desenha essa outra parábola e digamos que é uma coisa assim. Beleza? Então, qual que seria o gráfico para essa função aqui? Ela vai ser o quê? Ela vai ser o gráfico dessa aqui para x menor do que zero, ou seja, vai ser esse pedaço aqui. E ela vai ser o gráfico dessa aqui para x maior ou igual a zero, ou seja, esse outro pedaço aqui. Compreenderam? Sim ou não? Sim. Nesse exemplo em particular, a gente ainda pode observar a seguinte coisa, ó. A gente viu que módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado, sim ou não? Então, essa função aqui, eu poderia escrever da seguinte forma. Módulo do x elevado ao quadrado menos 4 vezes o módulo do x mais o 3. Concorda? Ou seja, eu posso escrever como sendo g de módulo de x, onde g, sei lá, g de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Concorda? Concorda ou não? Concorda ou discorda? Concordo, professor. Então, ó, a nossa função f ela é igual a g do módulo de x. Como é que a gente faz o gráfico de g do módulo de x? Você desenha o gráfico da função g, digamos que a função é essa daqui, né? Então, a gente desenha o gráfico da g, certo?
e aí vai refletir esse gráfico com respeito ao eixo Y. Ou seja, fazer esse desenho aqui assim. E aí o gráfico da nossa função f é, portanto, isso daqui de novo. Tá certo? Beleza? Mas existem outras situações em que a coisa não é tão simples, né? Como, por exemplo, essa letra I aqui, ó. Essa letra I. Deixa eu subir ela um pouco aqui. Como que faz aí? Então, a gente tem aqui, ó, f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 2x mais x mais 2. Beleza? Então, essa função aqui, para essa função aqui, o que que a gente vai ter que fazer? Usar a definição do módulo, né? Como é que vai ficar essa expressão aqui, ó? Ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais x mais 2, se o quê? Se isso daqui for maior ou igual a zero. Concordam? E vai ser igual a menos x ao quadrado menos 2x mais x mais 2, se isso daqui é menor do que zero. Concordam? Concordam ou não? Sim, professor. Então pronto, ó. Como é que vai ficar essa expressão aqui? Ela vai ficar x ao quadrado menos x mais 2, se o x ao quadrado menos o 2x é maior ou igual a zero, e ela vai ser igual ao quê? Isso daqui vai nos dar menos x ao quadrado mais 3x mais 2, no caso de x ao quadrado menos 2x ser menor do que zero. Beleza? Então, a gente tem que estudar esse sinal aqui, ó. Tem que estudar o sinal da função x ao quadrado menos 2x. Qual é o sinal de x ao quadrado menos 2x? Ela não é uma função quadrática? Com a concavidade para cima? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Quais são as raízes dessa função quadrática aqui? É o 0 e o 2, né? Porque x ao quadrado menos 2x eu posso escrever como sendo x vezes x menos 2. Então, isso daqui vai ser 0 se x for igual a 0 ou x igual a 2. Beleza? Beleza. Então, ela é uma parábola que passa aqui no 0 e aqui no 2, né? 0 e 2. Então, o que que acontece? Ó? Entre as raízes ela é negativa e fora das raízes ela é positiva. Beleza? Então, o que que eu posso dizer? Ó? Que essas nossas duas coisas aqui, ó, vão ocorrer quando o quê? Ó? A nossa função vai ser x ao quadrado menos x mais 2, se o x está onde? Se o x pertence ao intervalo, ó, de menos infinito até o zero, né? Unido ao quê? A esse outro pedaço aqui, que é do 2 até mais infinito. Concordam? E a nossa função vai ser igual a isso daqui, menos x ao quadrado mais 3x mais 2, se o x está em que intervalo? Entre o 0 e o 2. Beleza? Por que que aqui o intervalo é aberto? Por que que o 0 não está aqui e o 2 também não? Porque esse caso vai ocorrer quando for negativo. Ó. E no 0 e no 2, isso daqui é igual a 0. Certo? O 0 e o 2 eles estão nesse caso aqui. Ó. Beleza? E devido ao sinal, né, da inequação,
Isso, porque a gente quer que seja negativo, né? Então o zero está excluído, certo? Então não pode ser nem zero, nem pode ser 2. Então o que que acontece? Ó, eu não sei qual é o gráfico que isso vai ter, nem o gráfico que isso vai ter, certo? Eu não quero me preocupar com isso agora. Eu só quero vender a seguinte ideia, ó. Então a gente vai ter aqui um intervalo que é o do 0 ao 2, beleza? E aí o que que eu sei, ó? No intervalo entre 0 e 2, a minha função f, ela vai ser, o gráfico dela vai ser igual ao gráfico dessa função quadrática aqui. Digamos, eu não sei qual é o gráfico, mas digamos que o gráfico dessa função quadrática fosse isso daqui, ó. Certo? Então, para efeitos do gráfico da função f, só iria me interessar esse pedaço aqui, né? Que eu vou destacar na cor vermelha, ó. Se bem que, peraí, fazer assim, aberto aqui, aberto aqui. Concordam comigo? Isso corresponderia a esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Mais uma Sim, vez, sim. eu não sei se o gráfico dessa parábola aqui é essa parábola que eu desenhei, não sei, certo? Estou jogando uma qualquer aí, só para dizer qual é a ideia, e vocês vão completar. E a outra parte é o quê? Você vai desenhar essa parábola aqui, aí digamos também que o desenho dessa parábola deu uma coisa assim, ó. Tá certo? Não está muito uma parábola não, né? Mas enfim, finjam que isso é uma parábola. Então, qual é a parte do gráfico da f que vai nos interessar? Vai ser esse pedaço aqui, né? Esse. Que eu vou destacar em uma outra cor aqui. Deixa eu pegar a cor, sei lá, V. Botar laranja. Vai ser esse pedaço aqui, né? E qual é o outro pedaço? Mais esse pedacinho aqui, ó. Vou destacar também na cor laranja. Concordam? Sim, sim. Então, qual vai ser o gráfico da nossa função f? O gráfico da nossa função f vai ser esse pedaço, até chegar no zero. Aí, entre o 0 e o 2, ela vai ser esse pedaço aqui. E do 2 em diante, ela é esse pedaço. Compreendido? Estranho, né? Compreendi. Então, Mas é essa a ideia. Tá certo? Se eu apagar os pontilhados aqui, ó. Então, o gráfico da nossa função é isso aqui. Deixa eu colocar tudo numa mesma cor. Deixa eu botar aqui uma cor, botar essa cor verde aqui, ó. Ela vai ser esse gráfico aqui. Tranquilo? Então, é meio que isso o que vocês vão fazer nessas questões, tá certo? Pelo menos nessas questões em que aparece apenas aqui função afim, função quadrática, tá certo? Nessas funções aí. Beleza? Tem outras coisas que eu vou comentar sobre função modular e sobre módulo, mas eu vou deixar para fazer isso quando eu tratar de equações modulares e inequações modulares na aula de quarta-feira, quando eu também já devo começar a falar sobre polinômios. Beleza? Eu já passei do horário aí por 6 minutos, então eu vou encerrar a aula por aqui. Tenham todos aí uma boa noite, até quarta-feira e tchau para vocês. Boa boa noite. noite, professor. Boa noite. Boa noite.